Olá, e o Mexa-se de hoje vai continuar falando sobre métodos de treinamento. E quem vai estar conversando um pouquinho com a gente é o professor Bruno e o professor Kleber, e vão estar falando que método seria hoje apresentado para quem está em casa. Hoje a gente vai apresentar o método GVT. É um método alemão, foi desenvolvido na década de 70 por um treinador alemão que aplicou esse método, adquiriu esse método para tentar atingir a performance dos alunos dele de levantamento de peso olímpico. Então ele foi criado já pensando em atletas avançados, bem avançados seria o Já eram atletas e para atingir a performance ele começou a adotar esse método porque na época tinha vários métodos. Então ele adotou esse método para tentar atingir a performance, a excelência dos atletas dele. Então ele adquiriu esse método e com isso adquiriu bons resultados também. Kleber, e assim, o que vem a ser esse método? Esse método trabalha dentro de séries e repetições de 10. Então eu faço 10 séries de 10 repetições e dentro dessas séries eu tento levar uma exaustão máxima desse grupo muscular que é recrutado durante a execução do exercício. Então é um método bastante intenso dentro de uma mesma sessão de treinamento. Então, por exemplo, quem está em casa, no mesmo dia, o que ele poderia fazer lá na sala de musculação? Na sala de musculação ele pede para trabalhar movimentos biarticulares, então ele poderia estar desenvolvendo um supino reto, um exercício no supino reto, que ele faria 10 séries de 10 repetições nesse supino reto, fazendo com que essa série seja o máximo de 10, ele não consiga executar mais de 10 repetições, levaria uma exaustão às 10 repetições. E no final das 10 séries levaria uma exaustão total do grupo muscular recrutado durante a sessão de treino. Que grupos musculares poderiam ser treinados dentro de uma mesma sessão? Na mesma sessão você pode dividir os grupos musculares como agonista e antagonista, sendo no caso um peito e um dorsal, um peito e um costas, um bíceps e um tríceps, ou você faça com que a divisão do treinamento seja feita com que tenha bastante descanso também durante a semana. Se você realizar um treinamento hoje nesse método de peitoral, ombros e tríceps no mesmo dia, no próximo dia você pode descansar pela regeneração do treinamento, que é muito intenso, e no próximo dia você vai distribuir entre as pernas, né? Jogar a perna num dia só, porque também recruta muito grupos musculares ali, e descanso novamente e depois realizaria o que faltou, o bíceps, as costas e o trapézio. Então você tem que ter toda uma divisão pensando no grupamento muscular. E pensando também no descanso, por ser um treinamento que exige muita força, Leva à exaustão. Leva à exaustão. O intuito do treino é esse, é levar o grupo à exaustão, o grupo muscular recrutado à exaustão. Então esse método de treinamento, ele seria parte de uma periodização? Sim, essa periodização seria de 6 a 12 semanas no máximo, por ser um método que exige muito do grupo muscular recrutado no dia de treino. Ele pede para usar um protocolo de 2 dias treinado e 1 de descanso, sempre levando o máximo a esse grupo muscular trabalhado, por exemplo, na segunda-feira. E dão os dias seguintes de descanso para regeneração e recuperação desse músculo. Por ser um protocolo de alta intensidade e com o objetivo de atingir um público já de performance, para melhorar a performance desses atletas, então não é um método direcionado para quem está iniciando, para quem está começando. Já é para uma pessoa bem avançada já. E é um método motivador? É um método motivador porque a conquista e o ganho de massa muscular nos ciclos de 6 a 12 semanas são bem expressivos. Bacana. E agora vocês vão conhecer na prática
como funciona esse método e tirar algumas dúvidas com o professor Wilson. Não saia daí, é agora no Mexa-se. Pessoal, agora vamos ver esse método já conversado com a Cassiane, com a professora Cassiane, na prática. Mas na verdade quem vai para a prática é o professor Maciel Mega, formado também na Unifev, nossa primeira turma de curso de Educação Física. Ele vai executar então um método para a gente ver como que podemos conduzir, né, o método. O Brunão, o método é para um indivíduo avançado. Como é que ele se desenvolve? Ali nós irá realizar 10 séries, 10 repetições, certo? Um indivíduo já intermediário para avançado, o treinamento exige uma capacidade de trabalho maior, então a pessoa já tem que estar apta a realizar esse treinamento. E a gente coloca mais ou menos ali a carga, o volume de carga ali de 50 a 60 RM, por 1 RM, né? Porque ele vai dar conta de realizar, creio nós, que as 10 repetições de 10 séries de 10 repetições. Bacana, Clebão. O propósito do método é manter o volume. A gente viu que o importante é manter as 10 repetições. O resto a gente pode manipular, então, como o Bruno estava falando. Sim, é um método que você consegue manipular dentro da realidade do aluno ou do profissional que estiver trabalhando ali na execução do exercício. Conforme for evoluindo nas séries, pode ir dando um intervalo maior para a recuperação dele, para que ele consiga manter o volume de 10 repetições dentro de cada série realizada. Apesar de ser um método que envolve levar falha muscular, né, a gente tem um primeiro momento que vai ser um treino um pouco mais executável pelo aluno, né, mesmo porque provoca um aquecimento ali na hora do treinamento, né? Sim, a gente pode usar uma progressão dentro do tempo de intervalo, o tempo de recuperação dele, e com essa progressão de tempo de intervalo ali, você consegue fazer com que ele vai evoluindo aos poucos, e com isso ele vai gradativamente levando esse grupo muscular recrutado ali no exercício a uma exaustão no final das 10 séries. Pessoal, o importante que a gente está vendo é ter alguém que possa orientar com relação aos volumes, né? Já que o método já determina um volume grande, se é ou não necessário acrescentar, complementar com outros exercícios e determinar a carga inicial, já que o objetivo é manter as 10 séries, né? O foco principal é o volume realizado de repetições. Então, importante que o profissional, né, saiba, oriente o indivíduo para manipular todas essas variáveis. Então não é tão simples assim, só escolher o método porque é mais legal e mandar ver. A gente viu que tem muita coisa para a gente controlar. Então no próximo bloco vamos fazer mais uma instrução de outros grupos musculares com o mesmo método, agora utilizando um professor aqui que fala que manda bem no treino, no ferro, né? Então não sai daí, próximo bloco tem mais exercício. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai mostrar, exemplificar, né, em outro exercício, já que o nosso amigo aqui, Bruno, propôs o método, então a gente vai fazer ele treinar e eu também vou experimentar esse método aí. E o Kleber vai nos treinar, né? O personal nosso hoje vai ser ele. Vamos lá então? Começa você, Brunão. No término da execução de 10 repetições, o próximo atleta começa a fazer a execução. O professor Wilson aí, ó, botando os ombros para trabalhar. Isso, mantendo a postura. A gente está mantendo um tempo de intervalo no início de 45 segundos. E agora, em seguida, dando o tempo de intervalo, já vem o professor Bruno fazendo a execução do desenvolvimento, mantendo uma boa postura, procurando focar bem o exercício nos grupos musculares que são recrutados. E aí, professor Wilson, o que o senhor me fala do método?
Vamos ver se a gente consegue manter esse intervalo curto, né? É interessante no início esse intervalo mais curto, para que a gente consiga atingir o objetivo, que é exaustar o grupo muscular que está sendo solicitado no exercício. Posteriormente, a gente vai começar a dar um intervalo um pouquinho maior. Agora a gente entra no intervalo de 1 minutinho, para que esse músculo consiga recuperar um pouco mais e com isso a gente consiga manter o volume de séries e repetições aí. Vamos ver se eu consigo manter o ritmo que nem o Bruno tá, né? Porque já começou a queimar aqui. Ó, veterano tem que morrar aí a camisa e vamos lá, hein? Veterano versus novinhos aqui, tá? Vamos lá. Isso. Galera, sempre recordando postura, alinhamento da coluna, focando bem no grupo muscular que está sendo solicitado. Ao intervalo de 1 minutinho. Pode dar um tempinho maior aí que eu estou cronometrando aqui. Isso. É importante aí esse intervalo ser respeitado para que você consiga concluir as 10 repetições dentro das séries. Vamos lá, Bruno? Isso. E aí, Wilson, o que você me fala? Então, até agora tá bem, né? Porque a gente tá acostumado a fazer 3, 4 séries em cada exercício. Então, por enquanto, tá ok. A gente começou com peso que não era o máximo, né? Então deu para dar uma aquecida no começo, agora estão começando o treino de verdade. Legal, então vocês podem observar que com o intervalo de tempo a gente consegue fazer com que haja uma progressão na intensidade do exercício. É ideal que a carga esteja próximo dos 50% a 60% de um RM, para que você consiga chegar ao final do treino numa exaustão máxima desse grupo muscular. Mantém um intervalo aí de 1 minuto e 10 agora. Isso. Então vocês podem observar que o intervalo é que vai fazer com que você consiga manter o linear de 10 repetições e 10 séries aí durante as sessões de treino de ombro que a gente está fazendo aqui agora. Um desenvolvimento aí, que é um movimento biarticular, que esse é citado pelo percursor desse treino. E ele sempre pede para começar o treino usando exercícios biarticulares. Então a gente está aí com exercício biarticular para ombro e o professor Bruno executando. Por isso que é importante a gente saber escolher a carga inicial, né? Avaliar, porque a gente está chegando aí, passando da metade do método, a gente está conseguindo manter uma boa execução. A partir de agora. O início do treino, às vezes a carga se torna leve, por isso que o intervalo é menor, e em seguida o intervalo começa a ficar maior pela exaustão do grupo muscular. Pelo volume de séries e repetições, você tende a ter uma exaustão maior do grupo. É isso aí, pessoal. Eu terminei minha série agora. O Bruno segue a série dele, queimando os ombros. Realmente é um método muito exaustivo, o volume é alto. Pode-se acrescentar outros exercícios complementares, mas o método em si já determina uma boa exaustão. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Próxima semana vamos falar mais sobre métodos de treinamento de musculação. A gente segue agradecendo os professores Bruno, Maciel e o Kleber por terem nos ajudado, cooperado com esses métodos aqui apresentados aqui. E até a semana que vem tem mais, ok? Mexa-se!